Então, galera, bom dia. Aqui é o Teacher Richardson de vocês de português, não de vocês, né? Das outras turmas. Fui convidado pela professora Thaís para estar fazendo um vídeo para vocês sobre profissionais que se graduaram em letras. Ótimo, excelente. Sou graduado em letras, não é? Português e inglês, e é por isso que eu dou aula de português e inglês aí pelas turmas. Gente, eu não vou me alongar muito. O que eu tenho para falar para vocês sobre o profissional de letras é que é uma pessoa que não precisa ser exatamente um professor de português. Ele pode ser um redator, ele pode ser um revisor, ele pode ser um consultor, né? Ele pode abrir uma empresa de revisão de textos, ele pode abrir uma empresa que trabalha com essa questão de redação, dissertação, certo? Assim como tem gente que abre cursinho por aí, e muitas das vezes abre cursinho só de redação. Essas pessoas são habilitadas na questão de português. Bom, a questão é, como é que é a vida de um professor de português? É igual a vida dos outros professores. O detalhe está que ele tem uma carga horária diferenciada, não é? Aqui no Fundamental são 5 horas aulas por semana para uma turma, no médio já mudou, se salvo engano são 4 horas. Acho que é isso. Aí tem a produção textual e tem a questão da literatura, né? Particularmente, gente, eu gosto mais da questão da gramática e da questão da redação. Por que eu gosto mais disso? Porque são mais objetivos. Você pode usar na sua vida, você pode usar, por exemplo, se você quer escrever uma carta, um ofício, quer escrever alguma coisa, quer escrever um memorando, alguma coisa, você já está com uma certa habilitação para isso, você já tem conhecimentos técnicos para isso. O português, ele é, digamos assim, ele é bem dinâmico, então você usa no dia a dia e você precisa do português, além de se comunicar corretamente com as pessoas, também para questões de concurso ou mesmo fazer uma prova para uma empresa. Aí você precisa do português, você está afiado no português. E assim, quem domina bem a questão da escrita e a questão da leitura é uma pessoa que geralmente tem uma boa oratória, sabe falar bem, sabe se expressar bem, tanto verbalmente quanto na escrita, né? A questão da literatura eu acho interessante assim, mais como, digamos assim, como arte, mas ela reflete o período da época, né, em que foi escrito. Por exemplo, nossas literaturas atuais, elas não falam sobre palmeiras, sobre árvores, sobre animais, como aquela poesia lá do Exílio de Gonçalves Dias, Minha Terra tem palmeiras onde canta sabiá. Naquele tempo era uma coisa interessante de se ler, de se ver, porque ele estava exilado em Portugal, salvo engano, estava com saudade daqui de São Luís não, do Maranhão. Então ele sentiu as faltas. E a melhor maneira dele expressar essa falta foi enaltecendo as belezas naturais aqui da nossa terra. Que lá em Portugal já não tem essas coisas todas, né? Até porque Portugal faz parte da Europa. A Europa é um continente muito antigo, né? E já não tem tanta, digamos assim, tanta floresta, tanto mato à disposição. Ok, quais são os desafios que a gente tem como professor de português? Primeiramente, ensinar as pessoas que português não é um bicho de 7 cabeças como se crê. Segundo, tentar fazer com que as pessoas percebam a importância do português. Terceiro, despertar uma pequena paixão, um pequeno afeto pela questão do português, né? Isso a gente tenta fazer. Bom dia. E a gente tenta fazer isso. Mas é difícil hoje em dia, o pessoal não quer ler, o pessoal quer estar no Instagram, quer estar no WhatsApp. Ele lê, mas é aquelas coisas bem rápidas, bem sucintas, bem resumidas, né? Pequenos textos. Isso não é muito interessante, porque isso pode gerar o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção. Você está muito tempo em redes sociais, em mídias e tudo mais, e você usa o celular, você usa o notebook, o tablet, você usa apenas para fazer leituras rasas. O que são leituras rasas? São leituras que não tem muita profundidade, só te mostra alguma coisa,
Aí a pessoa perde o interesse de se aprofundar naquele assunto, porque ela já quer ver outro assunto. Se você for prestar atenção, hoje em dia a gente não tem muita paciência de pegar e ler um assunto. Você quer ver várias coisas ao mesmo tempo. Você abre o WhatsApp, já quer ver quem te chamou no Instagram, ou quer ver quem que te falou lá no Twitter, ou se ainda tiver o Face, o que você tem lá no Face. E a vinda do Orkut, né? O Orkut parece que vai voltar. Aí aumenta mais a rede social. Bom, mas a questão que importa em dizer é que é preciso ler, gente. É preciso se aprofundar um pouco em certos assuntos. Por quê? Porque você vai ficar, digamos assim, um pouco mais sábio, um pouco mais interagido, não era essa bem a palavra, mas inteirado, esse aí que eu queria falar, inteirado sobre os assuntos. E você não consegue ficar inteirado sobre um assunto se você não ler, se você não se aprofundar. E aí que está o grande X da questão. As nossas faculdades, quando você passa uma faculdade, você faz uma prova de redação, né? E hoje em dia até a prova de redação, o pessoal está pegando, digamos, mais leve, não está exigindo tanto quanto antes. Para vocês terem uma ideia, eu achava que eu escrevia bem, cara. Eu escrevia bem uma redação no ensino médio. Eu tive uma namorada que o pai dela era corretor de redação da UFMA. E aí uma vez eu fui fazer um teste com ele, peguei, fiz a redação, achei que eu estava abafando, aí o cara saiu cortando tudo, me deu 3 em consideração porque eu era namorado da filha dele. Para vocês verem. Mas se você pegasse a minha redação, eu acho que hoje em dia ela passaria com 7 ou 8. Então o pessoal já está ficando menos criterioso, porque infelizmente o nível de leitura da nossa população está diminuindo. E isso eu acredito, além da preguiça, né? Essa questão de estar antenado em tudo ao mesmo tempo, isso é um problema. E o professor de português tem esse desafio de tentar colocar isso na cabeça das pessoas, que é importante ler. E é um desafio tão grande que não é só ele. Todos os professores, artes, matemática, inglês, biologia, etc., todos eles tentam colocar na cabeça dos alunos que é necessário ler. Sem leitura, gente, você fica facilmente manipulável por qualquer pessoa. Porque aquela que lê detém um certo poder sobre a que não lê. Porque ela vai saber usar palavras e argumentos para poder dominar as massas, né? É isso. Bom, gente, o vídeo já está ficando um pouco extenso aqui. Eu estou tentando falar o menos possível. Estou falando até rápido, mas não estou conseguindo. Mas enfim, basicamente é isso, né? Os desafios. Mas assim, se você for olhar, é um desafio. Ser professor é um desafio. Se o professor fosse melhor remunerado, seria melhor ainda, né? Aí vocês veem que a gente tem greve, tudo tal, não é para fazer graça, é para tentar melhorar mesmo as condições. E vocês podem olhar que, podem perceber que ensinar uma pessoa já não é muito fácil. 2 pessoas, 3, 10, agora ensinar 30 pessoas, 40, imagine como não deve ser na sala de vocês. Então olha só, um recadinho que eu deixo para vocês. Ajuda o professor, cara, porque não é fácil você ensinar coisas que as pessoas não querem ver, não querem ouvir, e tem outros que, além de não querer ver e ouvir, ainda perturbam a aula, ficam conversando. Então, assim, infelizmente, desanima um pouco o professor, pode desgastar, desanimar, pode deixar ele, assim, mais, digamos assim, diminuir a vontade dele de dar uma boa aula, né? E assim, quando você começa, quando eu comecei, eu queria mudar o mundo, queria que todo mundo aprendesse português, etc e tal. A gente vai vendo que as coisas não são assim. E é isso. Então é isso aí, o recado que eu tenho para dar para vocês. E só, ajudem seu professor e fiquem com Deus, tá? Tchau.